Começamos hoje o tema de número 14, intitulado O Proto-Evangelho. Nós estamos avançando nos estudos, né? No sentido de que cada tema lança base para o próximo. E eu me recordo quando eu fiz o meu primeiro curso superior, que nos primeiros dias de aula eu achava a aula muito chata. Achava até mesmo sem alguma importância, né? Somente quando então eu fiz as primeiras provas, no primeiro bimestre, foi que eu percebi que elas tinham muito valor. Ou seja, algumas vezes nós ouvimos algum tipo de ensinamento e achamos ele um tanto básico, um tanto meio sem muita importância, mas nada é sem importância. Tudo que nós falamos nos prepara para uma compreensão maior, né? E nós então vamos assim avançando pouco a pouco, até chegarmos nos pontos mais densos, em que os irmãos também já não acharão difíceis, por causa do fundamento que os irmãos receberam. Se torna difícil quando você não tem nenhum preparo, né? Tá bom? E nesse tema 14, o proto-evangelho, eu me propus aqui, no primeiro tópico, apresentar um breve panorama ainda acerca da queda, que não ficou na primeira apostila, para esclarecer um ponto que é extremamente importante, tá bom? Bem, antes de tudo, proto-evangelho. Então nós temos aqui duas palavras, né? Ou pelo menos a palavra evangelho. Temos aqui um prefixo, proto, que significa primeiro modelo. Quando se diz então proto-evangelho, nós queremos dizer com isso o evangelho anunciado primeiramente. Ou seja, a primeira vez que aparece na Escritura a promessa da vida eterna. E nos aponta nesta promessa os meios que Deus utilizaria para salvar o homem. Então, sempre quando você tem um protótipo, ou tem um proto, né, você tem ali como se fosse uma forma, a partir do qual, ou da qual, tudo mais que você lê para frente na Escritura, você deverá colocar de acordo com essa forma. Ou seja, Deus anuncia primeiramente o evangelho ao homem, ainda no Éden, após a sua queda. E agora, essa primeira anunciação serve de base, serve de princípio, para tudo o que se falar acerca do evangelho a partir de então. Então, dentro da teologia, se fala basicamente em dois proto-evangelhos. O primeiro proto é a primeira anunciação, Gênesis capítulo 3, versículo 15. E a segunda ideia de proto-evangelho seria o evangelho de Marcos. Mas aí já não é questão de primeira anunciação. Dentre os 4 evangelhos que contém na nossa Bíblia, Marcos teria sido o primeiro a ser escrito. E aí ele se torna, portanto, a base para os próximos que seriam escritos, né? Seria, no caso, Mateus, Lucas e João. A diferença é simples, é que em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, ele é apresentado enquanto a ideia do evangelho, né? A ideia da verdade do evangelho. Ao passo que o evangelho de Marcos não é a ideia da essência do evangelho, mas é o livro enquanto o evangelho com E minúsculo, que se torna protótipo para os próximos 3 evangelhos também com E minúsculo. Então o primeiro, E maiúsculo, o evangelho. Ou seja, o evangelho ele existe independentemente de ter os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos entender a diferença? Que Mateus, Marcos, Lucas e João são apenas o registro histórico da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, e portanto é chamado de evangelho enquanto boa notícia, mas a ideia de evangelho, ou os evangelhos, 4 evangelhos, dizem respeito aos livros escritos acerca dessa biografia de Cristo. Perfeito? Ao passo que o proto-evangelho, Gênesis 3,15, com E maiúsculo, toda vez que for gravado com E maiúsculo, pelo menos para aqueles que escrevem com algum critério, então não está falando de livro especificamente, mas da essência, né, dessa anunciação, dessa verdade, que é a vontade de Deus quanto à salvação de toda a humanidade. Perfeito? Bem, o tópico de número 1 está aí os 3 passos da queda: pecado, abandono e rebelião, indicados por Adão, Caim e Nirode, respectivamente. Quando se fala de queda, nós falamos muito aqui nas últimas aulas
acerca da questão orgânica, né? Nós interpretamos, lançamos aqui uma hermenêutica de Gênesis capítulo 3, ou de Gênesis capítulo 1, 2 e 3, para apresentar quão orgânico são aquelas verdades ali apresentadas, embora elas foram escritas e transmitidas de uma forma rudimentar. Agora, quando se fala do orgânico, portanto, devemos levar em conta que tudo faz parte de uma natureza, a natureza que é regida por leis da própria criação de Deus. Então, hoje mesmo eu falava com um irmão, hoje à tarde, um irmão que estava muito ávido pelo crescimento espiritual, né? Nós falamos ontem sobre a necessidade de orarmos, e orarmos sem nunca esmurecer. Falamos ontem na necessidade que nós temos da contemplação, de desenvolver uma consciência iluminada. Falávamos sobre o conhecimento intuitivo de Deus, falando que não é possível que alguém tenha um crescimento efetivo, senão aquele que é produzido a partir do conhecimento de Deus, não um mero conhecimento mediado por uma outra pessoa, mas o conhecimento que só pode acontecer individualmente dentro de cada coração, que se chama conhecimento intuitivo. Ou seja, eu posso vir aqui, né, e falar para vocês, ensinar para vocês, demonstrar para vocês, fazer uma hermenêutica, fazer uma exegese dos textos, dos temas. Vocês podem compreender intelectualmente tudo o que for dito, mas isso não é garantia de crescimento espiritual. Ou seja, a mera verdade na forma de exposição e compreendida intelectualmente, embora seja necessário, não é suficiente. Necessário é porque passa pelo nosso entendimento, né? E talvez haja pessoas que experimentem profundamente o Evangelho sem nenhuma compreensão intelectual do próprio Evangelho. Mas isso aí é uma exceção. São raríssimas as pessoas na história, são chamados de místicos, inclusive, pessoas que, não tendo conhecimento teológico, alcançaram um conhecimento intuitivo de Deus muito profundo, não é? A verdade nem sempre prescinde de uma compreensão intelectual. Mas, repito, a compreensão intelectual é necessária, porém não é suficiente. Uma vez compreendida intelectualmente, o homem precisa o que agora? Absorver aquele ensinamento, aquela verdade que foi ensinada, né, de maneira formal. Ele precisa de que aquela palavra, aquele conhecimento, se torne agora revelação. E não é possível que haja revelação se não houver a intuição do Espírito. Não é possível que haja tal intuição, tal conhecimento intuitivo, se não houver comunhão com Deus. E não há comunhão com Deus senão por meio de oração constante. Como diz Jesus Cristo, né? Orai sem nunca esmurecer. Ou como diz Paulo em outro lugar, orai sem cessar. Ou como diz Judas, orai no Espírito Santo. A oração não enquanto uma fórmula, porque nós aprendemos a fórmula de oração, ou várias fórmulas, desde o catolicismo romano, que nos ensinou a decorar aquelas orações, aquelas rezas, né, que não parte de você, mas te deram as ideias prontas para você repetir. Não raras vezes se repete sem entendimento do que se diz. Ou a oração do próprio protestantismo, evangelicalismo, que é uma oração muito subjetiva, muito voltada para si mesmo. É quando se busca a Deus não pelo que Ele é, mas pelo que Deus pode dar à pessoa. Óbvio que isso não é uma regra. Não posso dizer que um católico faz uma reza, todos eles, né, sem que não haja nenhum sem compreender ou sem ter uma ligação com o coração, como não podemos falar também do movimento protestante evangélico. Mas assim, o fato é que a oração que Cristo ensina é uma oração constante, é um coração ligado. Não se ora para que Deus faça a nossa vontade, mas oramos para que o nosso coração se ponha ao lado da vontade de Deus. Então, é preciso nós entendermos que tudo é orgânico. Então, havia um irmão já tarde perguntando sobre esse crescimento, e um tanto ávido por esse crescimento. Eu dizia, olha, calma, né? Como eu vou aqui evocar uma frase de Guimarães Rosa, quando ele diz assim: quando nada está acontecendo, um milagre
né, está ocorrendo nas nossas vidas. Ou seja, quando você pensa que nada está acontecendo, algo está certamente ocorrendo no teu coração, no teu ser. De maneira então que, por exemplo, uma criança que ela queira, eventualmente, coloque na cabeça uma ideia fixa, né? Ela quer ser adulta, ela quer chegar à maturidade, ela quer ser uma pessoa grande. Eu me refiro à idade, né? O que ela deve fazer? Certamente ela não vai ficar adulta de um dia para a noite, vai? Isso é contra o quê? Contra a natureza. Tudo o que ela pode fazer é usar os vários meios possíveis para que ela tenha um crescimento real e saudável. Se alimentar bem, dormir bem, cuidar da sua higiene pessoal, estudar, para que ela cresça e desenvolva de forma igual espírito, alma e corpo. E aí, mesmo que ela não perceba, mas o crescimento está acontecendo. Então, tudo o que diz respeito à verdade de Deus para o homem, tudo é uma questão de natureza. Natureza humana, natureza divina, que trabalham em conjunto. Ou seja, se você estiver caminhando na verdade, de acordo com aquilo que o próprio Deus nos propõe para que nós contribuamos com esse processo, então algo está acontecendo. Você está crescendo, você está desenvolvendo. E a queda, portanto, não pode ser algo diferente. Eu fiz toda essa introdução para demonstrar a organicidade desses fenômenos espirituais e psíquicos dos quais nós participamos, seja a salvação, seja a queda. Isso porque muitos pensam a queda, toma o registro de Gênesis, né, 3, na superficialidade com que ele é apresentado, sem se aprofundar naquele tema, usando de toda a Escritura Sagrada. E eles pensam então que estava tudo de um modo, ou seja, nada se transformava. Ele pensava num mundo fixo, num mundo parado, numa natureza parada. Tem quem pense assim, tem quem pensa que tudo está parado, que nada está em movimento. E a verdade é que tudo está em constante transformação. Já dizia Heráclito, né? Ninguém entra dentro de um mesmo rio duas vezes, porque a segunda vez será uma outra pessoa e o rio também será outro. De todo modo, a natureza é dinâmica. Então alguns pensam que estava tudo certo, nada mudava, nada acontecia. Aí um dia a mulher resolveu, pelo registro de Gênesis 3, que são 5 versículos apenas, que relata esse processo de queda. Então tudo teria acontecido em menos de 3 minutos. Em 3 minutos, a serpente disse isso, a mulher respondeu aquilo, a serpente retrucou, a mulher tomou o fruto e comeu. Foi rápido, né? E tendo ela mordido, pronto, agora tudo desandou. Agora o homem se tornou o ser mais perverso do mundo. As pessoas entendem a queda como sendo algo pontual, algo estanque. E nós defendemos, a partir da natureza de todas as coisas, que assim como a salvação é processual, já demonstramos isso aqui variadas vezes, a queda semelhantemente, ela também é processo. E não somente ela é processo, mas todo esse processo de queda, ele se divide em pelo menos 3 passos. Lógico que a partir do primeiro passo, já tem queda, mas não é ali ainda uma queda madura, amadurecida. Ora, o que nós temos? Como é que você pode olhar para a Escritura para entender o que eu estou dizendo? Pense você em Gênesis, agora no Apocalipse. E entre Gênesis e Apocalipse tem todo o restante da Bíblia, né? Então você tem um livro, depois você vai ter 64 livros, depois mais um livro, que é o Apocalipse. Divide a Bíblia em 3 partes. Pense você que Gênesis é o livro das sementes. É ali que todas as verdades são semeadas. Mas essa semente tem que o quê? Tem que germinar, crescer e desenvolver até atingir o ponto máximo, que é a sua maturidade. Quando todas as coisas amadurecem. O Apocalipse é o livro da colheita. Se Gênesis é o livro da semeadura, o Apocalipse é o livro das colheitas. E esse meio da Escritura é o desenvolvimento dessas sementes. De maneira que o que é pecado
em Gênesis capítulo 3, será em Apocalipse a grande e última rebelião de todos os homens, Apocalipse 20. Então, essa queda, ela tem que o quê? Ela tem que crescer, desenvolver, até atingir a sua potência máxima no Apocalipse.